Bom dia, quinto ano, como todos estão? Peço a Deus que estejam bem. Pois é, o assunto de hoje que iremos falar está na página 26, tá? Página 26, certo? É um assunto um pouco extenso até chegar na atividade. Eu vou tentar resumir ao máximo que eu puder para que vocês possam realizá-la, né? Porque o assunto é bem, assim, é um assunto que tem muito o que se dizer, por isso que ele se torna muito extenso. E tem a ver, sim, também, lógico, com justamente o crescimento das cidades, que foi o que nós vimos logo no início, ok? O título, como eu ainda não havia dito, chama-se População e Problemas Urbanos. Pois é isso mesmo. Olhem só. Bom, o que precisamos identificar sobre este tema, este título, População e Problemas Urbanos? Nós entendemos, né? Quando a gente volta a falar, ou clichê, mas enfim. Quando a gente volta a falar sobre migrações, êxodo rural e tudo mais, nós temos que lembrar que uma das coisas principais é que, desde aquela época, assim como também hoje, né, as cidades não estavam preparadas para receber um número muito intenso de pessoas, um número grande de pessoas. Então, fez com que essas pessoas ficassem, vamos dizer assim, sem um lugar adequado para morar, para viver, não é isso? Isso foi um dos problemas. E essa ideia deles saírem, como eu gosto de mencionar, um dos fatores eram de melhores condições de vida, por melhores condições de vida. E nessa época as cidades em especiais, as cidades que estavam em desenvolvimento, estavam eclodindo com as indústrias. Então, se a gente pensar, bom, indústria, trabalho, melhores condições de vida, né? Exatamente isso. Tudo bem? Então, devido à concentração populacional, que foi causada a industrialização nesse período, nós temos muitas cidades brasileiras que estão equipadas, ou melhor, estão mal equipadas em infraestrutura. Como assim? Como assim é que, por exemplo, como vamos dar um exemplo, Recife, né? O Recife, a capital do estado de Pernambuco, então muitos seguiram para lá, né? Nós vimos que nós temos habitantes nessa região que variam de 100 mil habitantes. Então muitos tomaram destino para as capitais, para as cidades que estavam eclodindo. A infraestrutura que eu digo é porque tinha uma infraestrutura para aqueles que já estavam, mas para os que estavam chegando, não. Então, essas pessoas passavam a morar aonde desce, aonde tinha como dormir, aonde tinham possibilidades de se alimentar, certo? Ou seja, nas periferias, nas zonas periféricas, né? As zonas periféricas eram as mais possíveis dentro das possibilidades daquela população e das populações dos dias de hoje, né? Então, as cidades, elas crescem, sim, com certeza, mas crescem de forma desordenada, não igual para todos, não bonitinho para todos. Aqui, por exemplo, nós temos uma visão, né, uma paisagem, uma fotografia que retrata exatamente isso que Tia tá falando, ó. Isso é lugar de alguém morar, por favor? Não é, gente. Aqui não está oferecendo proteção, um mínimo de proteção, né? Uma chuva mais pesada, isso pode desabar, isso pode derrubar casas, enfim. Vocês do quinto ano já têm noção disso, né? Já sabem bem sobre isso. Então, o que cresce? Cresce a desigualdade entre moradias, a qualidade também, né, que, enfim, é muito exorbitante, as qualidades de casa, como logo no início nós vimos, prédios lindos, maravilhosos, e logo abaixo uma favela, feitas e construídas nos morros, e em cima de tudo isso, justamente as pessoas moram a residir
em lugares inapropriados, como é o caso dessa figura, a qual eu mencionei aqui para vocês, que por sinal fala-se na imagem: deslizamento de terra em comunidade no Morro do Bumba após a ocorrência de fortes chuvas. As casas foram construídas sobre um antigo lixão na área urbana do município de Niterói, Rio de Janeiro. Uma das coisas também que fazem com que tudo isso acabe sempre em desordem, infelizmente, é a administração pública, tá? Se eles tentam intervir, eles intervêm muito devagar, ou devagar parando, né? Vamos dizer assim. E acaba as pessoas sofrendo diversas consequências. A gente não pode dizer muito porque nós moramos em um lugar legal, numa casa onde está bem estabilizada, pode não ser a mansão, mas está numa casinha legal. Mas já imaginou você ter que morar em uma situação como essa? O quanto seria difícil? O quanto é difícil essa realidade, não é isso? Aí nós vamos aqui para a página 27. Na página 27 nós temos problemas ambientais. Olha só. Problemas ambientais. E sérios, viu? Sérios. O primeiro deles são os gases, que são gases poluentes jogados para a atmosfera. Isso não só por meio das indústrias, como também pelo uso dos nossos veículos, não é isso? E causando a poluição na atmosfera. Consequentemente, nós temos dentro do setor industrial, na grande maioria, não há um saneamento. Não é que não há saneamento, há saneamento, mas em alguns casos não há uma preocupação com o desgaste, na realidade, desse esgoto. Então fica muito mais complicado os nossos rios, né? Os nossos rios acabam sofrendo assoreamento, sofrendo intercorrências de se tornar inapropriado para uso, de banho, de consumo, do que for, né? Aqui nós, digamos que nós temos o rio, que é o famoso Papacacinha, mas para você que tem mais percepção, por exemplo, o ácido da nação, ele é inapropriado para consumo. Mesmo assim, ainda há algumas pessoas que ainda fazem, mas não seria legal. Aí, quanto a isso, nós temos aqui mais uma situação de moradia de locais inapropriados à beira de um rio, né? Como vocês veem, essas casas, por sinal, que são casas de palafitas. Diz assim: na imagem, moradias precárias no entorno do rio Tamanduateí, que recebe despejo do esgoto sem tratamento. Pois então, meus queridos, tudo isso sempre morando em periferias que fazem com que esses habitantes, essas casas estejam longe do centro, que tenham mais dificuldades ainda maiores de chegar ao centro. Eu não estou falando só do comércio em si, mas do hospital, da escola, de uma creche, né? Como tia já disse, eu já falei que muitas vezes essas pessoas precisam se deslocar, passar 2 ou 3 horas em um ônibus, metrô, para poder chegar em seus empregos. Olhem só o tamanho da dificuldade, né? Fora que nessa situação que nós vemos aqui, nós vemos que não há um investimento, um cuidado para que haja, digamos assim, saneamento básico, iluminação e tantas outras coisas. Por fim, nós vamos ver o que eu mais ou menos havia colocado. Dentro daquela situação em que o ser humano se encontra longe de onde mora, ele não vai ter grandes possibilidades de emprego. Sendo dessa forma, ele vai se tornar um vendedor, né? Vendedor ambulante, ou um profissional que é chamado, agora esqueci,
trabalhador informal, trabalhador informal, ou seja, aquele que não possui carteira assinada, não vai ter direito a férias, nem a décimo, enfim, aos direitos que lhe cabem, né? Então, nós vemos aqui uma situação parecida, que vai ter que trabalhar muito para obter o que precisa para se manter, mas os direitos que lhe cabem realmente não. Nesse meio, nós vemos aqui um imenso número de carros, de transportes, não é isso? Porque as cidades, as capitais, quanto maior for, maior vai ser o número de veículos. Então, esses veículos aumentam cada vez mais na circulação. São transportes que fazem com que haja um estresse de forma numerosa. Logo mais abaixo, nós temos o transporte público, que também não é de boa qualidade, nem todos podem ter, né? O transporte particular. Então, vamos para o público. O público, vocês observem aqui, olhem só, nesse período de pandemia, você já imaginou as pessoas que precisam trabalhar? Então, elas não puderam parar. Não puderam parar. Elas tiveram que continuar trabalhando com máscara, com álcool em gel, arriscando suas vidas. E muitas dessas que arriscaram, com certeza, infelizmente, acabaram sofrendo o trágico fim de falecer, de adoecer ou de passar para alguém. Então, vejam só a situação do transporte público. Nós temos aqui outra informação importantíssima, a qual eu vou dando por encerrado para que vocês possam fazer essa atividade. E o que diz aqui? Aqui está mostrando uma situação que nós estamos mostrando o lado da capital, da cidade grande, mas também temos que voltar para o lado do interior, porque o lado do interior também é difícil a questão empregatícia. Estou falando aí a questão dos empregos. É muito complicado. Então, assim, para quem está desempregado no interior, for logo para uma cidade grande, porque lá eu tenho mais possibilidades. E aí vem aquele pensamento, eu gostaria de voltar para minha cidade, onde eu moro, onde eu tenho meus familiares, onde eu conheço tudo, enfim. É difícil. São duas facas uma faca de dois gumes. Enfim. Gente, eu quero que vocês, por favor, por gentileza, façam essa atividade aqui da página 29. Eu não farei a leitura, tá? Porque eu quero que vocês mesmos façam, interpretem da forma como vocês entenderem e, por favor, me devolvam respondidos. Caso esteja alguma coisa errada, a tia vai e faz a correção, tá bom? É isso. Um beijo bem grande, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.